família Filipenses, como que vocês estão? Voltei, graças a Deus. Estava doente esses dias, infecção de garganta, essa mudança de tempo, né? Uma hora tá quente, outra hora esfria, mas hoje estou melhor, a voz um pouquinho, algumas tosses, então se tiver algumas tosses aí no meio da leitura, vão me perdoando, tá? Porque a voz tá um pouco ruim, ainda a garganta um pouco irritada, então vocês vão me perdoando, tá bom? E estou fazendo a live mais cedo hoje, né? Mas estamos aqui para a honra e glória de Deus. Estava passando por acaso aqui, procurando algum hino para me colocar aqui hoje, e eu achei essa, Yahvé. Quero que vocês ouçam só um pedacinho pra gente começar a nossa live. Tira esse momento aí pra você adorar o Senhor. Yahvé, Yahvé, Ele é o Todo-Poderoso. Aleluia, Jesus. Ele há de vir para buscar a tua igreja. Ele é o meu Senhor. Ele é o meu Senhor. Ele há de vir. Ele é o meu Senhor. Ele é o meu Senhor. Aleluia, Jesus. O Senhor vai voltar, Senhor, para buscar a tua igreja, Pai. Oh, Senhor, estamos nos preparando para esse grande dia, Pai. Oh, Senhor, nos ajude, Espírito Santo. E há de vir. Oh, Deus, vai abençoando cada pessoa que vai entrar nessa live, Deus. Abençoe, Senhor, cada um que vai assistir, Deus, depois dessa live, em outro momento, Pai. Abençoe cada pessoa, Senhor, cada casa, cada família, Senhor. Vai abençoando os lares, Senhor. Oh, Senhor, Deus, vai levando essa palavra, Deus, para alcançar vidas, Senhor. Para que as pessoas venham ter renovação de sua mente, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Senhor, que eu desapareça nessa live. E quem vem aparecer aqui, Deus, venha ser o teu Espírito, Pai. Oh, Senhor, estou aqui na qualidade de serva. Estou aqui na qualidade de instrumento do Senhor, Pai. Oh, Espírito Santo, toda honra, Deus, e toda glória seja dada ao Senhor, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Viu aí que lindo? Essa música é do Fernandinho, chama Yahvé. Depois, se vocês quiserem tá ouvindo, chama Yahvé, essa música. Quem criou Deus? Linda, depois vocês ouvem com tranquilidade, tá? Deus simplesmente é e sempre foi. Ele não teve nenhum Aleluia, começo. Jesus. Deus nunca terminará. Se ele não veio a ser, ele não pode deixar. Glória a Deus. Então vocês ouvem depois esse louvor, tá? Ele chama Yahvé, do Fernandinho. Eu achei ele por acaso aqui, que hoje nós vamos falar sobre Yahvé. Vocês vão ver que lindo, gente. Hoje, eu lendo esse livro aqui, hoje eu fiquei maravilhada. Fiquei maravilhada. Até então eu ia ler só uma parte do capítulo, mas eu falei, não, eu preciso ler tudo, porque tá lindo demais esse livro. Lindo. Shalom, Raquel. Deus abençoe. Vamos lá, então? Quero começar aqui lendo com vocês Salmos de número 150, o versículo de número 6. Tudo que respire, louve ao Senhor. Louvado seja o Senhor. Então, todo ser que respire, louve ao Senhor. Você está respirando nesse momento? Louve ao Senhor. Louve ao Senhor. Nós temos que louvar ao Senhor em todo o tempo. Olá, Pedrinho! E aí, Pedro? Como é que você tá? Tudo bem? Vocês vão entender mais pra frente o porquê que eu coloquei aqui esse versículo para ler para vocês. Vocês vão entender aqui na hora que eu começar a leitura do livro. Para você que tá chegando agora aí, você não conhece, meu nome é Mayara. Eu sou aqui da família Vivendo Filipenses, né? Estamos lendo o livro Rumo aos 120 anos, tá? Do Dr. Aldrin Marshall com o Luciano Subirá, tá bom?
Então vamos lá pro capítulo de número 2 hoje. Você que perdeu por acaso algum capítulo, algum livro, só entrar no nosso perfil aí, que vai ter todas as lives salva. Você que tá assistindo nós pelo YouTube também, dá um joinha aí, me motiva aí a estar continuando aqui. Dê um comentário aí também, dê um like, envie aí para todos os seus amigos. Tá, deixa eu mandar um beijo pra minha seguidora fiel lá do YouTube, a Daiane. Muito obrigada, Daiane, por sempre estar aí assistindo nossos vídeos, sempre curtindo, sempre compartilhando, tá bom? Vamos lá então para a leitura do livro? Vamos lá. Rumo aos 120 anos. Vamos lá. Capítulo 2. O seu corpo é o templo do Espírito Santo. Ou vocês não sabem que o corpo é um lugar sagrado, onde mora o Espírito Santo? Vocês percebem que não podem viver de qualquer maneira, desperdiçando algo pelo qual Deus pagou um preço tão alto? A parte física não é mero apêndice da parte espiritual. Tudo pertence a Deus. Portanto, deixem que as pessoas vejam Deus no corpo de vocês e através dele. 1 Coríntios 6, do 19 ao 20. Greg Breider, desenhista de sistemas de computação aeroespaciais e geólogo-chefe da Phillips Petroleum, e um cientista conhecido hoje por unir o mundo da ciência e o mundo espiritual. Em seu livro, O Código de Deus, ele apresenta uma fascinante compreensão a respeito da criação. Ao estudar as culturas antigas, Breider percebeu um padrão recorrente nas narrativas sobre a criação do universo. Os 4 elementos naturais, fogo, ar, água e terra, eram os elementos constituintes da criação. No alfabeto hebraico, cada letra tem um valor numérico. Breider, então, identificou o valor numérico da letra hebraica e fez a correspondência com a massa anatômica reduzida dos elementos químicos da tabela periódica. A partir da correspondência entre os elementos naturais, a massa anatômica reduzida dos elementos químicos e o valor numérico das letras hebraicas, Breider chegou à seguinte conclusão: fogo seria hidrogênio. O Sol é uma bola de hidrogênio. Então, a letra hebraica correspondente a hidrogênio seria iod. Ar seria nitrogênio, 73% da atmosfera. E a letra hebraica correspondente seria Ré. A água seria oxigênio, 88,39% da água pura. E a letra hebraica correspondente seria o Val. Juntas, essas 3 letras compõem o nome sagrado de Deus, YHWH ou YHVH. Em hebraico, Yod Hev Al Hev. No tetagrama, o Ré aparece 2 vezes com o acréscimo dos sinais vocálicos. Tem-se a transliteração Yahvé para o português, que se pronuncia Javé, forma preferível ao nome Jeová. Ainda Deus disse: façam um homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Gênesis 1, 26. Não igual, ou seríamos somente espírito, mas semelhantes. Sendo necessário o corpo físico, terra seria carbono e a letra hebraica correspondente no caso é gimel. A propósito, esses 4 elementos químicos são os componentes do nosso DNA, que é a estrutura responsável pela transmissão de todas as características genéticas, como cor dos olhos, da pele, do cabelo, fisionomia, entre outras.
No processo de reprodução dos seres vivos, dessa maneira, a principal função do DNA é transportar informações contínuas em suas sequências, chamadas de genes. E o nosso é o nosso banco de dados. Essa é a tabela. Não vou ler a tabela para vocês, tá? Como a gente já falou. Iod, Ré, Val, Mel forma a seguinte expressão em português, que está escrita em nosso DNA, em cada célula do nosso corpo. Deus eterno dentro do corpo. Não é por acaso que a Bíblia diz que todo ser que respira louve ao Senhor. Aleluia. Salmo 156. Em cada célula de nosso corpo está escrito o nome de Deus. Assim, toda célula expressa Neemias 1:9. Ao lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Por isso, gratidão é o som dos céus. E o apóstolo Paulo apresenta em 1 Tessalonicenses 5,18 a atitude que traz vida e saúde. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Ao olharmos para Jesus ali na cruz, testemunhamos um transbordar dessa atitude, que nos alcançou e nos permitiu transbordar também. Portanto, Deus é Deus. Se Ele é Deus, é digno da minha adoração e do meu serviço. Não encontrarei descanso em nenhum outro lugar, a não ser em sua vontade. E essa vontade é infinita, imensurável e indivisivelmente maior que meus conceitos mais abrangentes do que ele pretende. Em um experimento conduzido no HealthMath Institute, Estados Unidos, o DNA da placenta humana foi distribuído em 28 amostras. Essas amostras foram então colocadas em tubos de ensaio e disponibilizadas para um mesmo número de investigadores previamente treinados para sentir e expressar durante o processo diferentes sentimentos, incluindo fortes emoções. A experiência, que foi dividida em 2 fases, descobriu que o DNA mudou sua forma de acordo com os sentimentos expressos durante a investigação. Na primeira fase, os investigadores sentiram e expressaram raiva, medo ou estresse. E ao observar a resposta do DNA, observou-se um processo de encolhimento, no qual os filamentos tornaram-se mais curtos e muitos códigos se apagaram. Na segunda fase, o material danificado na primeira fase retornou aos tubos de ensaio. Desta vez, ele foi exposto aos sentimentos de gratidão, amor e estima expresso pelos investigadores. Como a resposta a essa exposição, o DNA relaxou seus filamentos, tornando-os mais longos. Além disso, os códigos do DNA se reconectaram e os que estavam apagados foram reescritos. Ao ler esse experimento, imediatamente veio à minha memória Joel 2:25. Restituir-vos-ei os anos que foram consumidos. Por isso a Bíblia diz que a vida e a morte estão no poder da língua. O que de bem a utiliza, come do fruto. Provérbios 18:21. Devemos, portanto, ser cuidadosos não só com o que ingerimos, veremos isso no decorrer desse livro, mas também com o que proferimos, pois as emoções e a forma de expressá-las alimentam a alma e, consequentemente, influenciam a nossa saúde.
É comum ouvirmos relatos de pessoas que foram ao médico e, após receberem diagnósticos de hipertensão arterial, colesterol alto, diabetes, obesidades, começaram uma dieta, exercícios e uso de medicamentos, mas vieram a sofrer um infarto do miocárdio, IAM, porque continuaram a responder às circunstâncias geradoras de estresse do dia a dia. Da mesma forma, vou dedicar alguns capítulos ao estresse crônico e seus efeitos, para que possamos compreender a extensão dos danos causados e como podemos enfrentá-los. A Bíblia se refere ao nosso corpo como o templo do Espírito Santo, não a nossa alma ou o nosso espírito, mas sim o nosso corpo. Eu, no entanto, não tinha um entendimento claro disso, pois dificilmente ouvimos ministrações sobre esse tema na igreja. Não há uma compreensão correta sobre isso, porque a igreja foi firmada sobre uma teologia que privilegia espírito e alma em detrimento do corpo. Essa teologia é baseada em um princípio fisiológico da Grécia Antiga. A dualidade platônica entre corpo e alma, descrita no diálogo do Fedon. De acordo com esse diálogo, o corpo deve ser desprezado, juntamente com seus apetites e desejos tipicamente humanos, pois não é capaz de encontrar a verdade. Em vez disso, o corpo busca honrarias, riquezas, prazeres e etc. Por outro lado, a verdade que a alma procura só será encontrada quando por meios das virtudes e do desprendimento do corpo. A partir do 1º século, na região do Mediterrâneo Oriental, surge um movimento religioso, filosófico e herético, o gnosticismo. Esse termo se origina da palavra grega gnosis, que significa conhecimento. Os gnósticos acreditavam que era possível alcançar a salvação por meio do conhecimento ou gnose, e não por meio da fé, da obediência às leis religiosas ou das boas obras. As principais crenças do gnosticismo inclui o dualismo, a fase na experiência interior, a noção de que o conhecimento é a chave para a salvação e a crença de que existem vários níveis de realidade. O gnosticismo pregava que o mundo havia sido criado por uma divindade imperfeita e que por isso a vida na terra era apenas uma forma maléfica usada para aprisionar o espírito humano. Desta forma, o bem só seria alcançável em um nível espiritual. Porém, segundo os escritos paulinos, não há nada de contraditório entre a vida material e a vida espiritual. Para o apóstolo Paulo, o homem se apresenta como um todo, ou seja, como um ser vivo, criado, constituído de corpo, alma e espírito, o fôlego de vida. Por ser judeu, criado aos pés de Gamaliel, instruído conforme a verdade da lei de nossos pais, zeloso de Deus. Atos 22, 3. Paulo pensa como um judeu, ou seja, livre de toda dicotomia ou divisão categórica entre corpo e a alma e o espírito. Essa é a razão pelo qual, ao falar da ressurreição dos mortos, ele se refere não somente à alma ressuscitada, mas também a um corpo glorioso. O Império Romano, sob a egíde do imperador Constantino, era perseguidor declarado dos cristãos. No entanto, após se converter ao cristianismo em 313, o próprio Constantino permitiu, pelo Edito de Milão,
o culto dessa religião em todo o império. Em 391, por ordem do imperador Teodósio I, por meio do Edito de Tessalônica, o cristianismo não só se tornou a religião oficial de Roma, como todas as outras religiões pagãs passaram a ser perseguidas. A partir desse fato histórico, a Igreja cristã tornou-se uma constituição poderosa. Em razão disso, certas pessoas buscaram se associar à Igreja, pois naquele contexto, fazer parte desta instituição religiosa trazia vantagens econômicas, sociais e políticas. Com isso, muitos não se converteram verdadeiramente, apenas faziam parte da Igreja. Essas pessoas foram a porta de entrada do pensamento filosófico grego a respeito do corpo na teologia cristã. Esta perspectiva também era dominante na cultura romana e, ao misturar-se ao cristianismo, promoveu distorções na igreja que ainda penduram em nossos dias. Sob a influência dessas distorções, tendemos a considerar importante apenas cuidar do espírito e da alma, em vez de assumir uma postura integral de santidade que envolve o corpo. O perigo da idolatria. Um pouco antes de ocorrer a metanoia em nós, vivia algo interessante. Todos os dias, quando eu chegava em casa, minha esposa me recebia com um copo de refrigerante cheio de gelo e com uma rodela de limão. Nesta época, eu competia com meu cunhado sobre quem bebia mais refrigerante. Um dia, após um plantão muito estressante e exaustivo, exclamei, ao chegar em casa: "Ufa, estou muito estressado. Vou tomar um refrigerante para descarregar um pouco a minha ansiedade." Abri a garrafa, ouvi o chiado do gás se esvaziar pela tampa. Servi um copo e o tomei. Na mesma hora veio à minha mente 1 Pedro 5,7. Lance sobre Deus a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. O Espírito Santo gerou uma pergunta em minha mente. Em que você acabou de lançar a sua ansiedade? E instantaneamente, aquele líquido começou a queimar em minha garganta. Então respondi: eu lancei sobre o refrigerante a minha ansiedade, porque Ele tem cuidado de mim. Eu havia cometido o pecado da idolatria. Um ídolo é tudo aquilo que ocupa o lugar de Jesus. Não importa o que seja, pode uma pessoa, o casamento, a profissão, o sucesso, os bens ou algum objeto. Se o coloquei no lugar que pertence somente a Jesus, é idolatria. Filho do homem, esses homens levantaram seus ídolos dentro do seu coração. Tropeço para a iniquidade que sempre tem eles diante de si. Acaso permitirei que eles me interroguem? Ezequiel 14:3. Timothy Keller, em seu livro Deuses Falsos, as promessas vazias do dinheiro, sexo e poder é a única esperança que realmente importa. Fez a seguinte reflexão: como nós, os anciões devem ter respondido à acusação. Ídolos? Que ídolos? Eu não tenho ídolo nenhum. Deus estava dizendo que o coração humano toma coisas boas como uma carreira profissional bem-sucedida, o amor, os bens materiais e até a família, e as converte em coisas essenciais. Nosso coração as endeusa como centro de nossa vida, porque conforme pensamos, elas são capazes de nos dar significado e segurança, proteção e realização, se a alcançarmos. Como arrancar os ídolos do coração? Existem ídolos de estimação, eles estão tão arraigados que nem percebem que estão lá. Porém,
são frutos das raízes da iniquidade, que carregamos dentro de nós e que moldam nosso comportamento. Precisamos entender que na cruz, Jesus nos desraigou deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Gálatas 1:4. Libertando-nos do padrão de escravidão e idolatria. Ao longo da Bíblia, podemos identificar 4 raízes de iniquidade que nos prende a um padrão e não nos deixam viver a realidade de que somos em Jesus. Vou discorrer rapidamente sobre cada uma delas, pois esse único assunto daria um livro. Medo. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. 1 Reis 19:3. Não nascemos com medo, nascemos com o instinto de sobrevivência, que é um mecanismo de resposta ao estresse criado por Deus para vencer situações de perigo real. Na palavra, vemos que Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. 2 Timóteo 1:7. O funcionamento do nosso organismo é muito intrigante. Imagine que você está andando na rua e de repente avista um pitbull vindo em sua direção. O que vai acontecer? O seu organismo se prepara, as pupilas dilatam, a frequência cardíaca aumenta, seus músculos ficam tensos, seus pelos ficam eriçados, para que você possa lutar ou fugir. As amígdalas cerebrais correspondem a uma região do cérebro responsável pelos instintos de sobrevivência. Elas desencadeiam todo esse processo ao ativar as glândulas adrenais, que produzem os hormônios do estresse. Agora imagine que essas amígdalas tenham um interruptor. Sabe o que está acontecendo com um interruptor nesse mundo atual, no qual somos movidos por medo? Ele simplesmente não está desligando. A mensagem que está sempre lá no seu cérebro é perigo. Desta forma, precisamos constantemente lutar ou fugir. Deus nos dotou com a capacidade de entrar na fase 2 do estresse, que é a fase em que relaxamos. Fomos projetados para lidar com situações de estresse. O problema, no entanto, é que hoje vivemos uma vida de estresse. O que foi criado por Deus criou para ser um mecanismo de proteção. Agora tornou-se algo prejudicial, pois não está mais de acordo com o padrão estabelecido por Deus. Aprendemos a sentir medo e então passamos a viver de acordo com esse padrão. No jardim do túmulo, o medo impediu Maria Madalena de reconhecer Jesus, fazendo com que ela o confundisse com um jardineiro. Nisso, ela se voltou e viu Jesus ali, em pé, mas não o reconheceu. Disse ele: mulher, por que está chorando? Quem você está procurando? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse: se o Senhor levou embora, diga-me onde o colocou, e eu o levarei. Jesus lhe disse: Maria. Então, voltando-se para ele, Maria exclamou em aramaico: Raboni, que significa mestre. João 20, do 14 ao 16. O medo distorce a visão que temos de nós mesmos, do outro e de Deus. Mas Jesus, com seu perfeito amor, lança fora todo o nosso medo. 1 João 4,18. Ódio. E o Senhor agradou-se de Abel e da sua oferta, mas não de Caim nem da sua oferta. Por isso Caim ficou enfurecido e o seu rosto mostrava seu ódio. Gênesis 4 ao 5. Essa passagem traduz a mensagem que o ódio expressa. Eu não consigo perdoar. Na homeopatia, o mecanismo de ação do medicamento homeopático pode ser comparado ao de um antivírus de computador. Pois assim como o antivírus combate as informações que prejudicam o desempenho
do software, o medicamento homeopático combate os transtornos que afetam o funcionamento do organismo. Existem vários tipos de transtorno. Transtorno por choque, por culpa, por decepção, por ciúmes. Mas um dos transtornos mais impactantes é a falta de perdão. O medicamento utilizado para tratar esse transtorno é o natrum, que nada mais é que o sal. Então, quando Jesus diz, vocês são o sal da terra, significa que nós fomos criados para desfazer as estruturas de ódio. Culpa. Vendo os irmãos de José que seu pai havia morrido, disseram, e se José guardar rancor contra nós e resolver retribuir todo o mal que lhe causamos? Gênesis 50:15. Minha culpa me sufoca, é um fardo pesado e insuportável. Salmos 38, versículo 4. Eu não posso ser perdoado. Esse era um sentimento que os irmãos de José experimentaram ao serem perdoados por José. A narrativa bíblica nos mostra que, embora eles tenham sido perdoados, não foram capazes de desfrutar o perdão recebido, pois carregavam consigo o peso da culpa. A passagem que se encontra em Gênesis 50:15 também apresenta um aspecto que merece nossa atenção. A expressão guardar rancor, que também pode ser traduzida como raiz de amargura no hebraico, tem um significado com o qual já temos familiaridade, Satã. Em nosso cotidiano, o sentimento de culpa aparece em filmes, séries, livros, peças teatrais, programas televisivos, revistas, jornais, mídias sociais, como um padrão que move comportamentos e atitudes, determinando toda uma história de vida. Quantos relatos não ouvimos de pessoas que, mesmo tendo passado pelo novo nascimento, acham que não podem viver sem o fardo da culpa e assim baseiam suas vidas nela. Na verdade, se considerarmos a percepção que frequentemente temos de Deus, veremos que a maioria de nós ainda agem com base na culpa e erroneamente acredita ser necessário fazer algo para que Deus nos ame. Quantas campanhas, propósitos, promessas, jejuns e outras coisas mais fazemos enquanto dizemos: vou obedecer para Deus me abençoar. No entanto, saiba que não é pela nossa obediência que somos amados por Deus. É pela obediência de Jesus, que, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Filipenses 2:8. Pela graça recebemos a filiação divina e como filhos retribuímos com gratidão. Muitas vezes nos relacionamos com o Pai acreditando que somos órfãos e precisamos conquistar o seu amor para sermos aceitos em sua casa. Com isso, continuamos vivendo com o peso da culpa, em vez de desfrutarmos o perdão conquistado na cruz por Jesus, que levou não só o fardo da culpa, mas todos os outros que estavam condenados a carregar. Quando entendemos que somos órfãos, quando entendemos que não somos órfãos, mas filhos, podemos tomar a mesma atitude do filho pródigo, tomar o caminho de volta para o Pai. Levantar-me-ei, tomarei o caminho de volta para o meu Pai, e ao chegar, lhe confessarei: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado seu filho. Trata-me como um dos seus trabalhadores. E logo, em seguida, levantou-se e saiu na direção do seu pai. Vinha caminhando ele ainda distante, quando seu pai o viu, e pleno de compaixão, correu ao encontro do seu filho, e muito o abraçou e beijou.
Então o filho lhe declarou: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado seu filho. Entretanto, o pai ordenou a seus servos: Trazei-me depressa a melhor roupa, vestiu com distinção. Pondem-se-lhe o anel de autoridade e as sandálias de filho. Também trazei o novilho gordo e o preparai. Comamos, façamos uma grande festa e regozijemo-nos. Lucas 15, 18 ao 23. Inferioridade. Mas, Senhor, como posso libertar Israel? Perguntou Gideão. Meu clã é mais fraco que toda a tribo de Manassés, e eu sou o menos importante de minha família. Juízes 6:15. Podemos dizer que Gideão conviveu com essa raiz de inferioridade e que com ele muitos de nós nos escondemos atrás de desculpas e da autocomiseração. Já pensou em quantas situações você já deixou de viver e não conseguiu realizar alguma coisa por causa desta raiz? Quantas vezes não comparecemos a um evento ou lugar porque tal pessoa que nos faz sentir inferiorizado estariam lá? Ou às vezes algum tipo de bloqueio nos impede de fazer algo e começamos a suar frio e até sentir náuseas, vômitos ou diarreia, porque temos que lidar com o seguinte pensamento: eu não consigo? O que vão pensar de mim? O sentimento de inferioridade faz com que continuemos a pensar da mesma forma a qual estávamos condicionados. Ele funciona na via neural daquela rotina que nos escravizava e nos prendia em um padrão que já não é mais nosso, impedindo que vivamos Filipenses 4:13. Posso todas as coisas por meio de Cristo que me dá forças. Precisamos nos libertar dessa prisão de inferioridade. Essa expressão é um termo associado à psicologia e refere-se a um estado mental no qual uma pessoa se sente persistentemente inferior, inadequada ou de menor valor em relação aos outros. Essa condição pode ser influenciada por vários fatores, como experiências passadas, comparação social, constantes críticas excessivas ou baixa autoestima. Um exemplo de prisão de inferioridade pode ser observado em um ambiente de trabalho. Suponhamos que um funcionário tem uma ideia inovadora para melhorar um processo na empresa. No entanto, devido a uma experiência que ele internaliza uma sensação de inferioridade em relação às suas habilidades e contribuições, mesmo que sua ideia seja válida e benéfica, a prisão de inferioridade pode impedi-los de expressar sua opinião ou contribuir de maneira eficaz para a equipe. Ele pode se sentir preso em uma mentalidade que o convence de que suas ideias não têm valor, perpetuando assim a sensação de inferioridade. A prisão de inferioridade pode se manifestar em diversas áreas da vida e ser influenciada por diferentes contextos e experiências pessoais. O tratamento adequado, como a psicoterapia, pode ajudar as pessoas a superarem essas limitações mentais e desenvolverem uma autoimagem mais saudável e positiva. O problema é que o cérebro não gosta de sair da rotina. A palavra de Deus pode remodelar o cérebro a fim de mudar o rumo e libertar a pessoa dessa prisão. Paulo nos lembra dessa verdade libertadora. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Efésios 1:3.
pois nascemos de novo e podemos viver a realidade de quem somos em Cristo Jesus, em todas as áreas da nossa vida, como está escrito em Colossenses 3, do 12 ao 17. Portanto, já que foram escolhidos por Deus para uma nova vida de amor, vistam a roupa que Deus preparou para vocês: compaixão, bondade, humildade, autocontrole e disciplina. Sejam moderados, satisfeitos com o segundo lugar, rápidos em perdoar uma ofensa. Perdoem tão rápida e completamente quanto o Senhor os perdoou. E a desrespeito do que mais vestirem, revistam-se de amor. O amor é a roupa básica de vocês para todas as ocasiões. Estejam sempre vestidos com ela. Ela, que a paz de Cristo guarde vocês em sintonia uns com os outros. Nada de sair por aí fazendo o que quer. Cultivem a gratidão, que a palavra de Cristo, a mensagem, esteja no controle de tudo. Deem a ela todo o espaço de sua vida. Orientem uns aos outros usando o bom senso e cantem de coração para Deus. Que tudo na vida de vocês, palavras, ações e tudo o mais, sejam feitas no nome do Senhor Jesus, com ação de graças a Deus, o Pai, a cada passo do caminho. Talvez por um tempo tenhamos vivido um cristianismo medíocre. Viver um cristianismo extraordinário significa viver o que a palavra diz e ter acesso ao nome de Jesus. E por ser discípulos dele, experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Romanos 12, 2. Não podemos nos contentar com um cristianismo medíocre, mas viver o cristianismo genuíno. Declare comigo esta verdade. Na autoridade do nome de Jesus, a qual tenho acesso, porque eu nasci de novo e sou filho de Deus, declaro que esses sinais me acompanharão. Conforme Marcos 16, 17 e 18. Porque creio na autoridade do nome de Jesus. Eu expulsarei demônios e falarei novas línguas. Se porventura eu beber alguma coisa mortífera, não sofrerei dano algum. Pegarei em serpentes, ao impor as minhas mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Essa é a minha realidade a partir de hoje. Eu não me conformo com o padrão do mundo, pois desejo o padrão dos céus. Em nome de Jesus, amém. Por que é importante declarar em voz alta? A Bíblia diz em Marcos 11, 23, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, erga-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que se diz, tudo o que disser lhe será feito. A palavra também afirma em Provérbios 18, 21, que a morte e a vida estão no poder da língua. Então, se você não declarar a realidade liberada pela palavra, esta continua como uma semente. Esta continua como uma semente. Sendo assim, como ela poderá germinar? Quando a raiz de inferioridade é arrancada, não importa quanto tempo havíamos permanecido na escravidão, pois através da renovação diária da nossa mente pela palavra, Romanos 12, 2, somos capacitados a ver e vivenciar a nossa realidade com os olhos da fé. Vamos estar aqui só comentando pra gente finalizar. Só virar aqui. Foi um pouco comprido hoje, mas foi necessário. Eu só comentar com vocês um pouquinho aqui. Não sei se vocês viram nossos stories aí. O último vídeo que eu coloquei aí. Eu quero que você assista. Eu quero que você clique nesse vídeo. Eu quero que você assista esse vídeo. Quero que você assista esse vídeo, por favor. Para você poder entender o que eu vou falar com você aqui agora.
Vocês viram aqui que o nosso corpo tem o DNA de Deus. O nosso corpo tem DNA de Deus. E assim como fala no vídeo que eu falei para vocês verem, Yahvé é você respirar. É você respirar. Aí vocês vão assistir o vídeo lá e vocês vão entender. Eu não vou entrar nesse detalhe aqui, porque eu quero que vocês assistem o vídeo assim que encerrar a live. Assistem esse vídeo que eu tô falando sobre Yahvé, que é você respirar. Quando você respira, você fala Yahvé. É incrível. Assistam lá para vocês verem. Aqui também fala que a nossa língua tem o poder de dar vida e morte. Aqui ele falou sobre uma experiência, né? Que colocaram as placentas dentro de amostras e tal. Eu quero também falar com vocês uma experiência que eu vi também no Instagram. A mãe pega 2 potes de vidro e coloca arroz cozido nos 2 potes. E passa, eu não sei qual que é o tempo que ela passa. Só que ela passa um período em um vidro. Ela fala palavras de maldição, xinga, né? Fala coisas ruins, fala que ele é feio, que ele não vai ser nada e tal. No outro vidro, ela fala palavra de bênçãos. No final daquele período, na hora que ela abre o vidro que foi declarado maldição, o vidro está com arroz mofado, com o arroz estar feio. No outro vidro que ela declarou bênção, continua intacto. Isso é o poder da nossa boca. Nós temos poder de amaldiçoar e de abençoar. Então vamos usar a nossa boca para declarar bênção sobre a vida das pessoas. A Bíblia fala que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Não a nossa alma ou o nosso espírito, mas sim o nosso corpo. Mas infelizmente, nós somos ensinados sobre uma teologia que privilegia espírito e alma, mas destrói o corpo, né? Você vê sempre pessoas buscando espiritualidade, querendo mudar o seu espiritual, querendo cuidar do espiritual, mas infelizmente esquecemos o nosso corpo. Eu também deixei um vídeo aí nos nossos stories de uma senhora, que ela tem mais ou menos em torno de 50 anos, não sei, que ela começou a cuidar do seu corpo. E às vezes nós somos ensinados que cuidar do corpo, nós estamos cuidando de vaidade. Não é vaidade, gente, é cuidado. Você não gosta da sua casa limpa? Você não gosta de tudo arrumadinho na sua casa? Você gosta de viver em lugar sujo, lugar bagunçado? Por que o Espírito Santo tem que habitar no lugar sujo, tudo mal cuidado dentro de nós? Porque quando nos alimentamos mal, estamos sujando a casa do Espírito Santo. Então nós temos que tirar essa mentalidade de que temos que cuidar só da alma e do espírito. Não. Temos que cuidar do corpo também. Que ele que é o templo do Espírito Santo. Aqui ele falou uma coisa muito interessante, que quando o Dr. Aldrin, né, ele não teve uma metanoia na mente, ele gostava muito de beber coca e ele falava pra esposa dele esperar ele já com a coca, né? E teve um dia que ele estava muito estressado e ele chegou e tomou essa coca. Na hora o Espírito Santo falou com ele: lance sobre Deus a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. E ele estava lançando a ansiedade dele naquela Coca-Cola, né? Então e ele também falou que sobre ídolos, né? Que um ídolo é tudo aquilo que ocupa o lugar de Jesus. Então na vida dele a Coca-Cola estava sendo um ídolo, né? E quantos de nós temos ídolos, mas nós não sabemos, né? Não falamos, não, isso não é um ídolo para mim. Muitas das vezes nosso mundo de hoje, o nosso celular tem se tornado um ídolo. Nós temos deixado de ler Bíblia, temos deixado de adorar, de fazer devocional por causa do celular, né? Então, existem ídolos de estimação, eles estão tão enraigados que nem percebemos que estão lá. É isso que eu falei. Então, observe o que tem sido esse ídolo dentro de você. E o livro hoje, ele é basicamente isso. Não tem muito nem o que falar hoje, porque eu já li tudo aí, né? Que já era pra mim falar.
Eu só quero que nesse final agora, você declare esta verdade comigo. Eu sei que já lemos, mas eu quero que você fale de novo. Eu quero que você, se você puder, eu quero que você feche os seus olhos. E você vai repetir o que eu vou falar aqui, tá bom? Feche seus olhos e repete isso que eu vou falar para você. Na autoridade do nome de Jesus, a qual tenho acesso, porque eu nasci de novo e sou filho de Deus. Declaro que estes sinais me acompanharão, conforme Marcos 16, do 17 ao 18. Porque creio na autoridade do nome de Jesus. Eu expulsarei demônios e falarei novas línguas. Meu Deus. Se porventura eu beber alguma coisa mortífera, eu não sofrerei dano algum. Pegarei em serpentes. Ao impor as minhas mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Essa é a minha realidade a partir de hoje. Eu não me conformo com o padrão do mundo, pois desejo o padrão dos céus. Em nome de Jesus. Amém. Declare isso. Aqui ele fala que é muito importante a gente declarar em voz alta, né? Declare em voz alta. Vocês conhecem a... Ai, gente, esqueci o nome agora. Você quer você orar a palavra? Orar a palavra, é isso mesmo. É quando você pega um texto da Bíblia e você ora esse versículo em voz alta. Como Salmos é muito bom de você ler. Salmo 28, Salmo 27 também. É muito bom você ler, você orar essa palavra. Aqui ele fala só uma parte aqui, que quando a raiz de inferioridade é arrancada, não importa quanto tempo havíamos permanecido na escravidão, pois através da renovação diária da nossa mente pela palavra, Romanos 12, 2, somos capacitados a ver e vivenciar a nossa realidade com os olhos da fé. Então tudo nós precisamos de uma renovação da mente. O que tem acontecido comigo é uma metanoia. É uma renovação da minha mente. Deus tem abrido os meus olhos, Deus tem abrido a minha mente, renovado a minha mente na questão da alimentação. E eu tenho tentado, estou no caminho para conseguir me alimentar bem. Como vocês sabem, estamos aí no propósito de 40 dias, né, de jejum, de oração. No meu propósito eu coloquei só uma refeição ao dia, final de semana livre, mas dentro também de coisas saudáveis, e você também pode fazer, ainda é tempo de você fazer, né? E todos os dias eu estou gravando um devocional, só que em áudio, tá? Estou gravando um devocional em áudio. E para você que quer receber esse devocional, me chame no direct, tá? Chame eu, ou então a Raquel também, pode chamar a Raquel no direct também, que a gente pega seu WhatsApp e te envia esse devocional, tá bom? E ficamos por aqui hoje. Voltamos na sexta-feira, tá? Sexta-feira eu te espero para estar dando continuidade nesse livro maravilhoso, né? Orando a palavra vai unir-se mil homens, a Raquel disse aí. Tá bom? Então eu te espero na sexta-feira. Vamos orar para a gente encerrar? Espírito Santo de Deus, Senhor. Senhor, obrigado, Pai. Obrigado, Deus, por mais um devocional, por mais uma live, Senhor, com esse livro maravilhoso que estamos lendo. Senhor, venha renovar a nossa mente. Deus, renova a mente de cada pessoa que está aqui assistindo esse vídeo, Pai. Ó, Senhor, faça uma metanoia na mente dessa pessoa, Jesus. Que ela venha compreender, que ela venha entender que ela precisa cuidar, Senhor, do seu corpo, não só da alma e do espírito, Pai. Ó Espírito Santo de Deus, renova, Senhor, a nossa vida, a nossa mente, Senhor. Que viemos ser testemunhas vivas do Senhor, Pai. Para que as pessoas venham glorificar ao Senhor através das nossas vidas, Pai. Senhor, nos ajude. Senhor, abençoe, Deus, o lar de cada pessoa. Oh, Deus, cada pessoa que está nesse propósito conosco, Senhor, dá graça, dá vitória, Senhor. Dá força, Senhor, para essa pessoa continuar, para mim continuar também, Pai. Porque não é fácil, Jesus, mas é o Senhor que nos sustenta, Pai. É o Senhor que nos dá a vitória, Pai.
em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então vamos ficar por aqui. Um beijo para vocês e até na sexta-feira.